Oi pessoal, tudo bem? Orientações importantes para a interposição de recurso contra a nota preliminar da prova discursiva do concurso DEPEN. Você que está participando desse concurso, é uma fase fundamental porque ela muda drasticamente o resultado final. Vou passar aqui algumas informações em relação à interposição, a como deve ser elaborado o texto recursal, com base na minha experiência como professor de provas discursivas, há mais de 8 anos, com experiência na banca CESP. Inclusive, nas últimas provas que foram organizadas pela CESP-Sebrasp, PF, PRF e PM Tocantins, tive aí algumas considerações importantes, observei algumas situações que vão também repercutir agora no recurso da discursiva DEPEN. Primeiro, a banca examinadora comete injustiças na correção de algumas provas redacionais. Por que isso acontece? Mesmo que ela tenha um padrão de resposta bem definido, colocando lá o que deve ser respondido, a expectativa do texto do candidato, ocorre que ela é avaliada por 2 examinadores e cada examinador possui um olhar diferente. Alguns são mais flexíveis, outros já são mais rigorosos na avaliação, então nós podemos ter aí pesos diferentes na correção. Eu tive aí avaliação de provas discursivas da PF, da PRF, em que o candidato cometeu vários erros em relação à apresentação do texto e simplesmente isso passou despercebido na nota. Já em outras avaliações, o candidato ele cometeu mínimos erros em relação à apresentação do texto e foi penalizado de forma bastante significativa na nota de apresentação. Veja que há uma diferença. E também isso acontece no conteúdo, no desenvolvimento do tema. Alguns candidatos desenvolvem exatamente o que foi colocado no padrão de resposta e são penalizados. Outros acabam não atingindo a expectativa do que é colocado no padrão de resposta e tem aí a nota satisfatória, por conta desse olhar subjetivo de cada um dos examinadores. Por isso o recurso é muito importante para reverter situações e arbitrariedades que a banca comete. Muitas pessoas me perguntam se o recurso pode diminuir a nota que foi obtida preliminarmente. De forma alguma. O recurso é um instrumento administrativo, a fase recursal ela se dá aí por esse meio, dentro do site da banca, para a solicitação de uma majoração da nota, reavaliação daquilo que foi colocado. Caso o examinador não aceite o recurso, o que pode acontecer é que você fique com a nota mantida, a nota que foi obtida anteriormente. Então nada de diminuição de nota. E algumas questões importantes em relação à classificação. Muita gente tira uma nota boa na prova discursiva, nota preliminar, e acha que não precisa fazer recurso, e muitos candidatos vão lá, fazem um recurso, ganham pontos e ultrapassam esse candidato. Então o recurso ele muda drasticamente. Eu tive um recurso agora que eu elaborei para a PMTO, que o candidato estava eliminado na prova discursiva. E após o meu recurso, ele teve aí 5 pontos aumentados na sua nota e subiu 500 classificações. Imagina, ele estava fora da lista e depois ele subiu 500 classificações. Você que vai precisar do serviço de recurso, é importante você ter em mente que é um serviço que se trata de uma possibilidade de aumento de nota. Não é uma garantia, ninguém pode garantir para você que vai aumentar a nota, é uma possibilidade. Ele é um serviço meio, não é um serviço fim, porque nós dependemos também da avaliação da banca examinadora. Claro que se a gente vê que há viabilidade, o recurso é elaborado aí com essa possibilidade de aumento de nota. Textos devem ser objetivos e ir direto ao ponto. Você deve mostrar para o seu examinador o que deve ser reconsiderado, o que deve ser visto novamente naquela avaliação, se você atendeu a expectativa do padrão de resposta ou se você se aproximou do que foi colocado no padrão de resposta. Textos bastante concisos e direto ao ponto. Tem gente que exagera no recurso, coloca muitas referências, coloca uma argumentação muito extensa. Isso prejudica muito a avaliação, porque alguns examinadores nem vão perder tempo lendo aquilo, eles têm muitos recursos para avaliarem. Então seja objetivo, já direcione o olhar do examinador em relação ao que tem que ser reconsiderado, por que aquilo tem que ser considerado, por que você alcançou o que a banca colocou. Em muitas situações você não escreveu exatamente como está no padrão de resposta, mas você se aproximou com outras palavras, você usou uma outra argumentação que corresponde àquilo que foi colocado também pela banca. Por isso que muitas vezes o recurso ele é importante porque alguns examinadores levam ao pé da letra o que está no padrão de resposta, não consideram outras possibilidades argumentativas e quando vem um outro professor de fora, lança um outro olhar, vendo que aquilo está dentro do que foi colocado, isso deve ser reconsiderado. Textos devem ser individuais. Você não pode copiar recurso de outros candidatos, porque a banca anula recursos idênticos, então tome muito cuidado.
Eu já iniciei o trabalho de elaboração de recursos para a discursiva do concurso DEPEN. Você que tem interesse, entre agora em contato, WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. Primeiro é feita uma avaliação da viabilidade do recurso naquele caso. Eu trabalho muito com honestidade. Se eu não ver a viabilidade de recurso, eu não entro com esse serviço. Então eu informo para você se é viável entrar com recurso, a partir de uma análise minuciosa. Pessoal, uma informação muito importante, uma orientação importante para você que vai me procurar para esse serviço. Assim como aconteceu nos outros concursos anteriores, eu recebi centenas de mensagens. Teve dias aí que eu cheguei a receber mais de 400 mensagens de candidatos querendo serviço de recurso. Eu não consigo atender a todos. Eu atendo aqueles que vão me procurando primeiro, porque eu tenho que agendar os trabalhos no meu cronograma, e é um tempo muito curto. São menos de 48 horas entre a divulgação do espelho de correção e o envio do recurso lá no site da banca. Então, se você vai precisar desse serviço, me procure o quanto antes, reserve a sua vaga para análise e assim você consegue ter aí o atendimento em relação à sua situação. É isso, pessoal, para vocês. Forte abraço, boa sorte nessa etapa e até a próxima.